que está mais concretamente nas Ilhas Galápagos. Ai, não está nada, está aqui connosco. Gostavas, não gostavas? Olá. Um dia talvez. Estavas nas Muito bom Galápagos. dia. Isso queria ele. Tu não te Por acaso, para importavas dizer- nada de estar ao ritmo das grandes tartarugas, tartarugas gigantes. Acaso para dizer, senhores telespectadores, senhores passageiros, apertem os cintos, vamos fazer uma viagem. Isso é que é. Nós preparamos aí um mapa para enquadrar melhor. Sim, Isso, para as pessoas vamos lá. perceberem onde é que afinal é que Onde é que fica. O Oceano Pacífico não é assim tão Vamos pequeno. ter de atravessar o Atlântico, vamos até a América do Sul, depois andar um bocadinho e tal, até a um país chamado Equador e depois andar Sim. até ali, o que estamos a ver, as Ilhas Galápagos. Portanto, a aquela mil- grande massa de terra que vemos à direita é a América do Sul, não é? Exatamente. E depois, então, ali, já do outro oceano, no Oceano Pacífico, temos então ali aquelas ilhas que são as Ilhas Galápagos. Nós havemos de voltar lá para Salve falar... seja. Para Eu falar nunca lá fui. Eu Desculpa não lá. fui, portanto, hei de ir um dia, para espero. falar, porque estas ilhas têm muito que se lhe diga para os naturalistas e, sobretudo, para para os Isso. Charles de Darwin, mas havemos de falar. Já vimos Portanto, tudo. portanto, o arquipélago tem 13 ilhas maiores e, sim, como disseste, são conhecidas pelas grandes tartarugas gigantes. Estas ilhas são, de resto, portanto, pela sua fauna, portanto, as iguanas, por exemplo. Também tem lá Por bem, exemplo, bem iguanas comprido. marinhas, iguanas terrestres, pela sua fauna única e pelas suas características únicas, portanto, são património da Unesco desde Nós já estamos a ver 1900. mais imagens sobre elas. Ora bem, estas imagens... Porque elas estiveram mesmo extintas. Sim, nós vamos Agora há um até programa. hoje a uma dessas 13 grandes ilhas. A Isabela, a Espanhola, portanto, vamos até à Ilha Floriana, onde as tartarugas gigantes se extinguiram. Extinguiram mesmo. Desapareceram completamente, quase 200 anos de desaparecimento, por causa dos barcos baleeiros, porque faziam das tartarugas carne fácil, dispensa viva. ok. Não é? E, portanto, Agora estão a repovoá-las estão a novamente. repovoar esta ilha em concreto, no fundo, uma primeira fase desse repovoamento da Ilha Floriana dá-se com 158 tartarugas, portanto, tartarugas jovens, entre os 8 e os 13 anos, portanto, estão a ser transportadas por equipas de cientistas e voluntários nestes caixotes. Portanto, isto foi preparado ao longo de anos, não é? Sim. Estas tartarugas vêm, portanto, da Ilha Isabela, uma outra ilha do arquipélago das Galápagos. Não são imagens do Marcos Frota. Não sei estas Mas ele não, gostava- estas não. elas- Isto são ele gostava que tivessem sido, não é? Da AP, da Associated Press, imagens que estão a ocorrer mundo e a história também. Claro. Foi por isso que eu quis aqui trazer, porque acho muito interessante, porque nós temos de ter realmente esta ideia de que quando podemos ajudar a natureza a regenerar, não é? A dar uma oportunidade à natureza, ela agarra essa oportunidade. Portanto, isto foi uma caminhada de 7 km, portanto, com os E tiveram que andar com as tartarugas às as costas. tartarugas, e portanto, as 158 tartarugas. E porquê? Porque, portanto, ilhas vulcânicas, inclusive as Ilhas Galápagos são ilhas muito novas, têm 3 a 5 milhões de anos. Olhando para os bilhões de anos da evolução delas, são recentes, não é? Explosões vulcânicas que criaram as ilhas. Bom, esta caminhada obrigatória, porquê? Porque, de facto, elas não poderiam ficar ali na zona da beira-mar, na zona mais vulcânica, agreste. Têm de ser transportadas para uma zona onde se possam, enfim, alimentar, uma zona com mais vegetação, não é? Portanto, estamos a falar de tartarugas que, portanto, estamos a falar do maior animal, do animal terrestre com maior longevidade. Sim. Não é? Podem Facilmente ultrapassam os 100 anos. anos. Aqui a colocação dos GPS, muito interessante. Isto faz-se muitas vezes, portanto, neste tipo de operações. Mas porquê? Porque os GPS dão-nos indicações importantíssimas em relação a estas tartarugas para perceber exatamente para onde é que elas vão, quais são as suas movimentações, se andam muito, se andam pouco, que zonas da ilha preferem para depois as que vierem a seguir, porque esta é a primeira fase desta reintrodução, para as que vierem a seguir, os investigadores saberem onde é que as vão colocar. Exato. Portanto, são dados, os GPS, portanto, colocados nos animais, e útil. acontece em muitos outros parques, na Gorongosa, onde eu estive, nos leões, nos elefantes, para perceber Também exatamente. monitorizaram, não é? Inclusive até
a monitorização de espécies marinhas, como tubarões, baleias. É muito importante este tipo de trabalho. Olha, e para já com sucesso esta operação? Ora bem, vamos ver, isto tem dias. Tem dias? Atenção, Tem dias. É por isso que eu quis trazer aqui para esta atualidade, não é? Isto está a correr o mundo, felizmente. E, portanto, há maior expectativa, naturalmente, que elas se venham a reproduzir. E tudo indica que isso possa acontecer, porque, portanto, esses inimigos... Há 200 anos havia nesta ilha 20 mil tartarugas gigantes. Há 200 anos. Portanto, os baleeiros... Portanto, o nosso querido Charles Darwin não esteve por ali? Ora, esteve. Nós havemos um dia de falar disso. E o que é que acontece? Ele notou uma coisa, por exemplo, muito interessante em relação às tartarugas. O próprio do Charles Darwin é que notou isso? Ele próprio começou a observar animais. Observou, por exemplo, corvos marinhos com as asas definhadas. E porquê? Por uma razão simples, veio ele a concluir, não tinham inimigos naturais, não precisavam de voar, não é? Portanto, e as asas ao longo de milhões de anos foram definhando. Já foi uma adaptação. Adaptação, chamada teoria da evolução. Da evolução, precisamente, que ele veio depois a desenvolver. Mas havemos depois de falar isto com um bocadinho com mais de rigor e com mais de calma. Mas então, as tartarugas, a carapaça das tartarugas, muito curioso. Há dois tipos de carapaça, dependendo do sítio onde elas se alimentam e vivem. Porque as tartarugas que se alimentam mais de vegetação um bocadinho altaneira, a carapaça, ao longo de milhões de anos, criou assim uma espécie de rebordo, não é? Para elas poderem esticar o pescoço. Sim, verdade. Ora, as outras que vivem em ilhas com vegetação mais rasteira, a carapaça não tem essa recorte, não é? Não tem esse recorte. Lá está a evolução outra vez. A evolução outra vez. Mas isto estamos a falar em milhões e milhões e milhões de anos. Não é numa geração. Outra coisa muito interessante, que eu por acaso também verifiquei na Gorongosa, é engraçado, porque tive a oportunidade de encontrar, enfim, no meio do mato, uma carapaça apenas sem tartaruga nenhuma. Sim, apenas a carapaça. E então vemos claramente que a formação da carapaça da tartaruga adveio, portanto, de uma transformação das vértebras, não é? Que se foram alargando de tal sorte ao longo de milhões e milhões de anos para lhe dar esta proteção extraordinária que é a carapaça. Isto é uma coisa... Enfim, Luís, as que estão agora a repovoar esta ilha têm que idade? Ora bem, mais ou menos? entre 8 e 13 anos, pelo que dizem os especialistas, são muito jovens. Elas só atingem a maturidade sexual aos 20 anos, não é? Portanto, lá está. Isso também nos dá a perceber... para se adaptar, não é? Ainda vai dar... Da adaptação inicial e depois esta é uma primeira fase, como eu disse, vai haver com certeza a partir daqui mais introdução, mas isto é tudo muito bem calculado. Estado adulto atinge em que peso? Ora bem, sabes? Estamos a falar de 200 quilos, 200 e tal, portanto, quase 2 metros de comprimento, não é? E depois essa longevidade extraordinária. Portanto, noutro arquipélago também, nós vamos voltar aqui a falar das tartarugas gigantes por outros motivos. Por exemplo, nas Seychelles, que é um outro arquipélago, que também de falar, há lá uma tartaruga... O Dr. Mário Soares fez o favor de galopar numa... Exatamente, toda a gente se lembra dessa galopou. Há lá uma tartaruga que é, enfim, com 190 e tal anos, 197, não é? Portanto, é a mais velha delas todas, de todas estas tartarugas. Depois, portanto, já falamos do GPS. Este é um programa... Temos de dizer isso, é um programa histórico, não é? Isto nunca se fez, não é? Portanto, há enormíssimas expectativas e um programa histórico programado durante anos, não é? Isto não foi do dia para a noite, vamos agora... Para terminar, riscos rapidamente. Riscos. Ora bem, neste momento, portanto, todas estas áreas estão protegidas, inclusivamente nas Galápagos há essa ideia que é muito interessante, existem outros parques também, aqui é o ecoturismo, não vão 100 turistas por dia, vão 20. Isto tem que ser controlado, não é? Tem que ser paciência, não pode lista ser de espera. Nada de tocar em animais para não dispersar as nossas doenças, tudo. Enfim, isso dava também outra manhã. Bom, muito rapidamente, a reprodução. Vamos fechar. Como é que as tartarugas se reproduzem muito rápido? As pessoas é capaz de ser acabar. Um bocadinho difícil. Não é difícil. Portanto, são uma copla de horas, muito rapidamente. O macho tem uma adaptação especial da carapaça que lhe permite, enfim, colocar-se em cima da carapaça da fêmea. E depois, então, ao contrário das tartarugas marinhas, estas põem 2 a 20 ovos, não aquelas dezenas largas de ovos que tu viste e que são enterrados. E passados 4 ou 8 meses, nascem então os bebés que, enfim,
ficam por si próprios. E temos que ir. As Obrigada por tartarugas nos gigantes. trazer. São animais dados ao prazer, é o que é. Exatamente. Longas horas Não de é? papo. Prolongam o prazer. É, não é? Elas têm todo o tempo do mundo. É verdade. Obrigado, Luís. Muito obrigado. Até para a Muito semana. obrigado. Muito obrigado.